Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 12 do mês de maio do ano de 2022. É o nosso calendário secular gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, nós estamos hoje no dia 11 do mês de Iyar do ano 5782. Estamos aí em A Tarde com a Torá, com 248 dias transcorridos do nosso calendário judaico. E até o pôr do sol estamos no 26º dia de Omer. É a contagem do Omer, Baruch Hashem. E vamos falar daqui a pouco sobre o dia de hoje. Vem aqui para aparecer aqui, vem cá. Ó o Shalom lá, olha lá. Hoje o nosso Benjamin está aqui fazendo um Shalom. Dá um shalom lá para a turma lá, Benjamin. Ei! Ok? Então vamos lá. Opa, agora deixa o vovô fazer a live. Tá bom? E pela graça de Hashem, nós estamos hoje no 5º dia da semana, que é, portanto, o 5º dia para o Shabat. E aí nós estamos com a nossa quinta aliá, quinta leitura da nossa paraxá semanal, Emor. Ou seja, estamos no capítulo 23 de Levítico, e hoje nós vamos ler, do verso 23 até o 32, que é a nossa leitura de hoje, onde teremos aí uma palavra sobre Rosh Hashanah e Yom Kippur, o dia da expiação. Ok? Baruch Hashem. Vamos aí mandar o nosso shalom hoje, Vamos mandar o nosso shalom aí para o Antônio Carlos Save, Uma turma aí do YouTube. Márcia Ricardo Paz, Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Claudemir Messias, Goiânia, Goiás. O Luciano Miguel da Silva, lá de Portugal, também está aí conectado. O pessoal, o grupo Guia Benei Noach, Luz para as Nações, nós temos aí o Rafael Vilas Boas, de Niterói, Rio de Janeiro, o Daniel Bucles, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e o Rafael Gomes. Temos aí o Valdisson, Valdisson Manuel, Goiânia, Goiás, a Rebeca M, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Tânia Castro, lá de Manaus, Amazonas, o José Carlos Santos, José Carlos, da cidade de Santos, cidade litorânea de São Paulo. Lá no grupo Benei Noach Brasil temos o Hamilton José de Bairros, o Emerson Piatti, o Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo, a Ivanilde Souza, Rio de Janeiro, e a Juliette Marie, São Paulo. Ai, desculpa aí que hoje a rinite alérgica está terrível. Continuando aí, temos a Filomena Alves de Lima, a Naslauski Silvio Santos, São Paulo, Ludgero Perolim, Risalite, Curitiba, Paraná. O grupo História Judaicas, temos aí o Liege Fernandes, o Júnior Silva, o Paulo Alberto Israels, mais ou menos um negócio assim, Tanquiré, São Paulo, o Samir Sernichiaro, Porto Feliz, São Paulo, Israel Arcanjo, Poções, Bahia, a Inês Martins, aqui de Pirajuí, a nossa região, Josef Kautisheng, ou Kautisheng, Santos, São Paulo, a Vânia Branco, Ipatinga, Minas Gerais, Carlos Cordeiro, Prudentópolis, lá no Paraná, o Landrea
aliás, desculpa, é Andrea Costeira Moraes, de Cachoeira de Itapemirim, Espírito Santo. Ela e o marido Bruno Moraes. O Rafael Vinícius Brás, o Rafinha, lá de Ponta Grossa, Paraná. O Alan Bento, a Teresita Rodrigues, São Paulo, capital. Ricardo Ferreira, Matão, interior de São Paulo. Tereza Jacinto. A Ana Eustáquio, Manaus, Amazonas. O casal Fátima e Oswaldo Sato, lá no Japão. Né? Eles são procedentes aqui da cidade de Bastos, né? Região de Tupã, interior de São Paulo. Carlos Gomes de Almeida, Vitória, Espírito Santo. Enedina Ferraz Maranhão, da cidade de Hortolândia, região de Campinas, São Paulo. E Mônica Reis, Rio Claro, Baruch Hashem, né? Estamos aí com José Hélio Tavares, Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. A Luciana Rodrigues, aqui de Marília, né? Baruch Hashem. Então, amados, hoje nós estamos aí com a tarde com a Torá e com a rinite atacada. Desculpe aí, gente. E nós estamos na nossa quinta leitura da semana, da nossa paraxá semanal, Emor, né, que significa fale, o Eterno dizendo a Moshe para falar a Arão e ensinar a respeito das festividades a Hashem, ok? A Malu, lá do Distrito Federal, Brasília. Então, a nossa aliá de hoje, a nossa leitura de hoje, está no capítulo 23, versos 23 a 32, onde nós temos aí, né, os versos 23 a 25, que nos fala exatamente sobre Rosh Hashanah. Deus falou a Moshe dizendo, fale aos filhos de Israel e diga-lhes, o primeiro dia do 7º mês será um dia de Shabat para vocês, quando vocês recitarão versículos que relembrarão o sacrifício de Itzahak e que mencionarão o toque do shofar, é uma celebração sagrada. Não façam qualquer trabalho manual neste dia. Tragam uma oferta de fogo, uma oferta de elevação a Deus, ok? Então, o 7º mês, que é chamado e conhecido como Tishrei, é o mês de Rosh Hashanah, né, que é o ano novo civil. E então, o 7º mês, a contar de Nissan, é Tishrei, e então é o ano novo civil. E temos aí, depois do verso 26 ao 33, né, 32, onde nos fala sobre Yom Kippur, né? E Deus falou a Moshe dizendo, o 10º dia do 7º mês será um dia de expiação para vocês, mas somente expiará por aqueles que retornarem a Deus. Somente expiará é uma celebração sagrada quando vocês devem afligir-se e trazer uma oferenda de fogo para Deus. Não façam nenhum trabalho nesse dia, é um dia de expiação, quando vocês ganham expiação diante de Deus, seu Deus. Se alguém não se afligir nesse dia, será extirpado do seu povo. Esse é um dia de descanso completo para vocês, em que vocês devem se afligir. Não devem guardar, vocês devem guardar esse dia de descanso, e a partir do anoitecer, no 9º dia do mês, até a noite seguinte. Então nós temos o Rosh Hashanah, que é no 7º mês, portanto, primeiro dia do 7º mês, é o Rosh Hashanah, o ano civil, o ano novo civil. O 7º mês, que é o mês de Tishrei, é o ano novo, e no 10º dia, né, nós temos aí, a partir do entardecer, né, do 9º dia até o 10º dia, nós temos o dia da expiação, Yom Kippur, né, popularmente conhecido como dia do perdão, mas literalmente é o dia da expiação. Nesse dia aqui da expiação,
nós temos aí a questão do afligir-se, né? E esse afligir-se está exatamente no chamado grande jejum, em que precisa afligir a alma, né? Então é onde a nação judaica entra no grande jejum, né? Chamado também de grande jejum, e vai afligir a alma. Não se abstém completamente de tudo, seja líquido ou sólido, etc. e tal. Não se alimenta de absolutamente nada. É o afligir, né? Com exceção dos enfermos ou quem tem problema de saúde, não o faz o grande jejum. Para nós não judeus, Beninor, nós podemos optar tanto para fazer o jejum, que a orientação rabínica já nos deu essa orientação, que é abster-se completamente de qualquer tipo de alimento ou bebida, e segue junto com o irmão mais velho, o povo judeu, o grande jejum. Aquele que não faz o jejum, ou faz a sua opção de não fazer, porque sabe que não vai aguentar o jejum completo, então ele pode substituir o jejum por uma tzedakah, correspondente a 3 refeições de 24 horas. E aí, então a pessoa faz a tzedakah, escolhe para onde vai mandar a sua tzedakah, e ela é, segundo os nossos mestres, considerado como, de fato, um jejum. A Torá, ela nos fala sobre as seguintes festividades que nós temos aqui, que nós vamos concluir nessa semana. As festividades são o Pesach, Shavuot, Sukkot, o Rosh Hashanah e Yom Kippur, que nós estamos fazendo a leitura de hoje. Porém, nós temos 2 festividades que não constam na Torá, que é exatamente a festa de Hanukkah, a festa das luzes, da época dos Macabeus, e a festa de Purim, que é da época de Esther e o seu primo, né, Mordecai, ok? Então, dentro desse aspecto aqui, essas 2 festividades, elas não foram ordenadas pela Torá, mas os sábios, eles realmente trazem a questão dessas festividades aqui devido aos acontecimentos nestas épocas específicas que passou a fazer parte da história do povo judeu. Ou seja, uma grande ameaça de extermínio, bem como, né, de assimilação, onde os opressores queriam fazer de todos os jeitos que o povo judeu abandonasse a sua fé judaica, o seu monoteísmo, e assim viesse a se assimilar com as práticas de idolatria e relacionamentos proibidos que as nações têm por hábito assim o fazer. Então, devido realmente muitos morreram e muitos resistiram, e Deus deu a vitória nas épocas específicas. Então, por isso, né, Hanukkah e Purim são 2 festividades que fazem parte da história do nosso povo judeu, o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, e aí então entrou no calendário judaico dentro desse aspecto. As 3 grandes festividades, Pesach, Shavuot e Sukkot, elas são chamadas, né, no hebraico de Shalosh Regalim, né, ou as 3 festas de peregrinação, em que o varão judeu, a partir dos 20 anos até os 60 anos de idade, ele tinha por dever de ofício, por assim dizer, né, é uma ordenança, a comparecer em Jerusalém, no Beit HaMikdash, o templo, para essas 3 festividades. Então era conhecida, aliás, são conhecidas como Shalosh Regalim. Lembra, nos 2 últimos estudos, nós falamos sobre exatamente a questão de Regalim, né? Peregrinação significa andar, caminhar ou se dirigir para Jerusalém. Então, peregrinação é andar, caminhar. E Regalim, que está dentro desse contexto de peregrinação, ela tem o seu radical em regel, que é uma tradução, que a sua tradução quer dizer pé. Então, regel, pé, regalim,
pés. E aí nós vimos que é dentro do aspecto os pés de um soldado, ou seja, o comandante dá a ordem, os pés do soldado, ele se encaminha, ele anda, ele faz a sua peregrinação em obediência à voz de comando. Então, dentro desse aspecto, nós temos aí exatamente o quê? A ordem de Deus para colocar os pés em marcha nas questões das 3 grandes festividades, Pêssar, Shavuot e Sukkot, né? E a mensagem fundamental para isso, nessa questão das festividades que nós estamos vendo aqui, não é apenas uma questão de prestar um serviço a Deus. A mensagem que fica para todas as gerações, ou seja, para todos sempre, nesse aspecto é que nossos pés precisam se colocar em marcha em frente, em obediência à vontade divina. Então, Shalosh Regalim, né, que são as 3 festas de peregrinação, a realidade é obediência à vontade de Deus. Então, esse é o grande aspecto, é a grande mensagem que temos para nós. Por isso, as nossas preces diárias, a nossa Teshuvá, o nosso estudo de Torá, das 7 leis de Noah, a de Sedaká, tudo está dentro exatamente de, entre aspas, Shalosh Regalim, né? Está no sentido de colocar os seus pés em marcha, passo a passo, em obediência à vontade de Deus. Esta é a principal mensagem que nós temos aí, né? Então, dentro desse aspecto, nós temos exatamente o período em que nós estamos, né? Sefirat HaOmer, a contagem do Homer, e dentro da contagem do Homer, até o pôr do sol de hoje, né? É o dia 26 na contagem, ou seja, 3 semanas e 5 dias da nossa contagem do Homer. Estamos na 4ª semana da contagem do Homer, né? O atributo, a característica emocional base desta semana é Netzach, que significa persistência ou perseverança. E cada dia tem um aspecto das 7 emoções que vão se somando à base da semana. E nessa questão, então, tem o refinamento da nossa alma e das nossas emoções. Hoje nós estamos no 5º dia da 4ª semana e hoje nós estamos em Hod de Netzach, que significa humildade na persistência. Então, as palavras dos nossos sábios sobre isso nos diz: ceder, que é um resultado da humildade, é um elemento essencial da persistência. Permanecer firme pode, às vezes, ser a fórmula para a destruição. O carvalho, a grande árvore, que carece da habilidade de se curvar frente a um furacão, por exemplo, é arrancado pela raiz. O junco, que cede, é maleável, balançando-se ao vento, ele sobrevive sem problemas. Então aqui os nossos sábios trazem para nós, sobre a questão de humildade na persistência, trazendo para nós que permanecer firme, às vezes, pode ser uma fórmula para a destruição. Aí, então, os nossos mestres citam a questão do carvalho, a grande árvore, ereta, forte, firme, que não se dobra. Então, vem o furacão, o grande vento, e ele não se dobra. O que acontece? Ele é arrancado completamente do solo, com raiz e tudo, e é derrubado, ou seja, simplesmente é destruído. Por quê? Porque permanecer firme, às vezes, pode ser
uma questão de destruição de si mesmo. Por isso, é preciso, na persistência, somar a humildade, ou seja, reconhecer momentos em que permanecer firme, irredutível na sua palavra ou na sua decisão, sabendo que não está a coisa certa, isso pode significar uma fórmula para a sua destruição. Então, por isso, é muito importante saber ser humilde na hora certa. Por isso vem o segundo exemplo, o junco. O junco, ele é maleável. Então, o vento vem forte, ele vai de acordo com o vento. Pá, 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 pá. O vento vai embora, ele permanece firmado no solo, com as suas raízes, e pronto, e a vida segue. Ou seja, quando nós somamos humildade na persistência, e nós reconhecemos, puxa vida, eu estou errado, eu falei algo que não devia, eu tomei uma decisão que não era correta, né? Então eu vou me corrigir. Então aí você, como junco, você vai se corrigir e as coisas ficam no seu devido lugar e você permanece enraizado firmemente na palavra divina, na vontade divina. Então isto é algo precioso e especial para Deus, ok? O José Hélio Tavares, de Cachoeira Paulista, chegando por aí. A Enedina Silva, aqui de Bauru, a nossa região. A Inês Martins, aqui de Pirajuí, também a nossa região, Baruch Hashem. Então, continuando o que os sábios nos falam sobre humildade na persistência, então diz, a determinação é abastecida por uma força interior. Rode de Netzach, ou seja, humildade na persistência, é o humilde reconhecimento de que a capacidade de persistir e prevalecer vem da alma que Deus deu a cada pessoa. Essa humildade não compromete o impulso de persistir. Pelo contrário, intensifica-o, pois a perseverança humana só pode ir até um certo ponto e durar até um certo tempo. Porém, a que deriva da alma divina, ela é ilimitada. Então aqui nós temos exatamente a questão do nosso eu, que é limitado e perecível, mortal. E nós temos aquilo que Deus nos concede, a alma, que é ilimitada e é eterna. Então, a humildade na persistência é reconhecer que, de fato, a alma é Deus que nos deu. E essa humildade em reconhecermos que realmente Deus nos deu a alma para que possamos cumprir uma missão e uma tarefa suprema nesse tempo de existência de cada um de nós, nós tenhamos a humildade para perseverar na vontade divina. Então aí nós nos tornamos ilimitados e imortais. Muito bom. Humildade na perseverança. Então, aí os nossos mestres mandam aquelas famosas perguntas para a nossa reflexão. Elas são: eu atribuo o meu sucesso somente à minha própria força e determinação? Estou convencido de que sou tão poderoso devido ao meu nível de perseverança? De onde ganho minha força nos tempos em que tudo parece tão desanimador? Então aqui entra aquela questão da humildade na persistência. Eu reconheço, entre aspas, que é a minha força que me dá condições de seguir em frente? Ou eu reconheço que realmente essa força vem de Deus, que alimenta a minha alma, que me impulsiona a seguir em frente? Então você precisa pesar isso na balança, ok?
quanto mais estamos ligados, associados ao nosso intelecto de forma negativa, que é aquela questão, eu tudo posso, ponto. Então essa é uma fórmula de destruição. Mas quando nós somamos a nossa persistência, que é uma característica humana que nós precisamos reconhecer que Deus nos deu. E quando nós somamos a ela a humildade, ou seja, eu reconheço que de fato é Deus que me concede isso. É Deus que me capacita para isto e aquilo e etc e tal. Então, nessa questão, nós nos tornamos ilimitados e imortais. O exercício do dia é: quando acordar, reconheça Deus como doador de sua alma, provida de extraordinário poder e versatilidade para preservar a despeito das duras provas que terás pelo dia, pois elas te desafiam. Isso vai lhe permitir obter energia e força para o dia inteiro. Ou seja, quando despertamos e nós reconhecemos a providência divina em nossas vidas, então nós já somos nutridos, abastecidos, fortalecidos o dia todo para poder realmente persistir, né, com humildade diante das provas, dos obstáculos, mas sabedores de que Ele, o Eterno, nos capacita para podermos vencer esses obstáculos que temos pela frente, ok? A palavra do nosso Rebbe, nessa quinta leitura, ele nos fala sobre as alturas espirituais do Shabat. Então ele nos diz assim: o primeiro dia do 7º mês, Tishrei, que é a questão do Rosh Hashanah que nós temos aqui, será um recordatório do som do shofar, onde nós vimos aí sobre a questão do toque de shofar. O toque de shofar no primeiro dia do ano desperta uma nova energia divina, a qual sustentará toda a criação. Lembrando que Rosh Hashanah, né, é a data de aniversário, por assim dizer, da criação, né? Essencialmente a criação do ser humano, que representa toda a criação. Então, o Rosh Hashanah está dentro desse aspecto. E quando se ouve o toque de shofar no primeiro dia do ano, né? Então, do aniversário da criação, então isso daí mostra que é para despertar uma nova energia divina nos 4 reinos: o animal, o vegetal, o mineral e o humano, para que o ano que tem aí pela frente seja cada vez mais fortalecidos na energia divina, né? Por isso que é importante nós termos realmente Hod em Netzach, ou seja, humildade na persistência, reconhecendo que Deus é tudo. Contudo, quando o Rosh Hashanah coincide com o Shabat, não tocamos o shofar, apenas o recordamos, por assim dizer, mencionando nas preces que tem no Rosh Hashanah. Isso ocorre porque o toque do shofar no Shabat não somente é desnecessário, como carece de sentido. A temática principal de Rosh Hashanah é a soberania de Deus sobre nós. O toque do shofar na coroação de Deus é a nossa declaração de submissão voluntária e sem interesses pessoais à sua santidade. Porém, a necessidade desta afirmação indica que somos tão conscientes de nós mesmos como seres independentes que devemos nos submeter à vontade de Deus, de maneira intencional. Essa consciência de nós mesmos caracteriza a nossa disposição mental, o nosso intelecto, a mãe das emoções, não esqueça disso, certo? Durante os dias da semana. No Shabat,
no entanto, já encontramos-nos inteiramente absorvidos numa consciência divina, muito mais elevada. É por isso que tal declaração de submissão neste dia seria redundante. Ou seja, vamos dar uma mastigada aqui nessa palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração e o justo da nossa geração, sobre a questão das alturas espirituais do Shabat. Amados, pense numa coisa extraordinariamente kadosh, santa. Shabat está acima disso. Pense realmente em um tzadik, em um justo de todas as gerações, né? Por exemplo, Moshe. O Shabat está acima disso. Pense num grande, extraordinário, maravilhoso milagre da ação divina. Por exemplo, a abertura do Mar dos Juncos. O Shabat está acima disso. Pense numa construção sublime. O Mishkan, o tabernáculo no deserto, e o Beit HaMikdash em Jerusalém. O Shabat está acima disso. Ou seja, o Shabat, ele está acima de qualquer questão. Só não está acima de Deus, obviamente, porque Deus é que criou o Shabat. Então ele é o Criador. Então o Shabat está acima de tudo. Então esta é a altura sublime, ou as mais elevadas alturas espirituais que nós podemos encontrar no Shabat. Então, por isso, né, a construção do Mishkan no deserto e do Beit HaMikdash em Jerusalém, quando chegava ao meio-dia da sexta-feira ou do sexto dia da semana, parava-se tudo e a dedicação e a preparação era para o receber o Shabat. Não levantar um lápis sequer sobre qualquer atividade do Shabat, da construção do Mishkan ou do Beit HaMikdash. Era apenas Shabat. Ponto. Então isso vem mostrar como que o Shabat é sublime, é elevadíssimo, é kadosh, é kadosh, é kadosh. Então, dentro desse aspecto aí, né, quando o Rosh Hashanah, que tem o toque de shofar, que é uma das grandes mitzvot, uma grande mitzvah para Rosh Hashanah, que é tocar o shofar, certo? Quando coincide do Rosh Hashanah cair no Shabat, não se toca shofar. O Shabat está acima disto. Dentro desse ensinamento, dentro dessa sabedoria divina, nós temos aí que a temática principal, né, o tema principal, o fundamento principal de Rosh Hashanah é exatamente a soberania de Deus. A soberania de Deus está acima de tudo e de todos. Então, se acontece de Rosh Hashanah cair no Shabat, não se toca o shofar, porque o shofar com seu toque vem exatamente, entre outras coisas, mostrar a providência divina, chamar a atenção das pessoas para olharem para os céus e realmente reconhecer tudo aquilo que Deus fez de maravilhoso para a criação e etc. e tal. Então, no toque de shofar, automaticamente, a mensagem que vem implícita dentro do toque de shofar é que nós precisamos realmente nos submetermos à vontade divina. E nesse aspecto aí, então, nós somos levados a ter uma consciência, um intelecto de que nós precisamos voluntariamente, né, com intenção, isso significa decisão voluntária de submissão a Deus. Quando chega o Shabat, então, o shofar não é tocado. Então, o Shabat, ele vem sobrepor essa mesma mensagem com esse mesmo nível
de entendimento, submissão à vontade divina, em que todos precisam, de fato, estar voltados para Deus, sem mais nada, né? Sem o toque de shofar, que chama a atenção, desperta, ao ouvir, desperta o intelecto, a mãe das emoções. Mas o Shabat, essa conexão, ela precisa ser real. Por isso que ela começa no primeiro dia da semana. Por isso se diz, hoje é o primeiro dia para o Shabat. Hoje é o segundo dia para o Shabat. Terceiro, quarto, quinto. Hoje é o sexto dia para o Shabat. Chega o sétimo dia. Hoje é Shabat. Dentro desse aspecto, nós temos aí que realmente nós precisamos ter, desde o primeiro dia da semana, a consciência de que nós precisamos, mesmo como seres independentes, porque temos o livre arbítrio, nós precisamos, todavia, decidir submeter-se à vontade divina. Por isso, a preparação desde o primeiro dia para o Shabat até o sexto dia para o Shabat é essa preparação para fazer, nutrir, fortalecer, amadurecer a mãe das emoções para estar devidamente madura e preparada para que quando chegar o Shabat, a submissão a Deus, ela é intencional, ou seja, kavanar, verdadeira intenção de submeter-se à vontade divina. E dentro desse aspecto aí, no Shabat, já encontramos-nos inerentemente absorvidos numa consciência divina muito mais elevada do que o primeiro dia da semana em que nós começamos ou reiniciamos essa conexão com o Shabat. E por isso, tal declaração de submissão, nesse dia, seria uma coisa redundante. É como se dissesse assim, seja submisso à vontade divina e seja submisso à vontade divina. É redundante. Você está repetindo. Então, o toque de shofar, ele não é viável no Shabat exatamente por causa disso. Porque o próprio Shabat já traz essa mensagem que nós precisamos ser submissos à vontade divina. Por isso, você pode observar dentro do mundo judaico, do nosso irmão judeu, né? O filho primogênito de Deus, o nosso irmão mais velho, por exemplo, no Shabat não tem tipos nenhum de pedidos de intercessão pela saúde, pelo doente, por este negócio, por aquele negócio, e etc, e etc, e etc. Você pode observar no Sidur Bnei Noach, que tem a compilação do nosso rabino Yaakov Gerenstad, que diz segundo, ou melhor, desde o primeiro dia da semana até o sexto dia da semana, ou o primeiro dia para o Shabat até o sexto dia para o Shabat, você encontra lá, depois do Shema, um quadradinho onde está escrito lá, aqui, agora, é o momento adequado para você fazer a sua prece espontânea, certo? Então você vai encontrar exatamente depois do Shema, que são as preces diárias do primeiro dia da semana até o sexto dia da semana, né? Você vai ver, tá invertido por causa da posição da câmera, mas esse retângulo aqui que nós queremos dizer, é depois do Shema. Então você encontra ali, ó, aqui é o local para ser feita uma reza silenciosa, faça os pedidos de seu coração diretamente ao Criador. Os sábios orientaram que a estrutura ideal para uma reza é, primeiramente, louvor a Deus, você inicia a sua prece com louvor a Deus, né, espontaneamente, e até aqui no Shema você tem anteriormente vários salmos de louvor a Deus. Então você já vem preparando a sua própria mente, o seu próprio intelecto, a mãe das emoções, já nesse louvor a Deus. E aí você vai iniciar a sua prece aqui com algum outro louvor, expressão voluntária sua. Depois da sequência
você fazer os seus pedidos específicos. Aí você vai, vamos dizer assim, né? Você vai lançar realmente na presença divina os seus pedidos, os seus desejos, a sua busca, então as suas necessidades. Você vai pedir em favor de alguém, né, que está enfermo, um problema difícil na família, nos negócios, no trabalho, etc. e tal. Você vai fazer as suas petições. E no final que você faz as suas petições, então você encerra em agradecer. Você já agradece a Deus por Ele não somente ouvir as tuas preces, as tuas petições, mas você já agradece antecipadamente pelas respostas de Deus e pelas bênçãos e vitórias que Ele já está desprendendo a teu favor, certo? Então, dessa forma que é citado o exemplo de Hana, a mãe do profeta Samuel, né, Shemuel, que estava lá no templo fazendo a sua prece para que Deus viesse abrir a sua madre, para que ela pudesse ter filhos, dar à luz filhos, né? E Deus ouviu a sua prece e ela ficou então, né, grávida, não por obra espiritual, daqui ou dali, não. Ela fez a sua prece, ela retornou para junto do seu marido, ali eles tiveram a sua intimidade e Deus abriu a sua madre para que ela pudesse dar à luz filhos. Ou seja, a mulher, seja ela quem for, ela só pode ficar grávida, ela só pode realmente gerar um filho se ela receber em si o sêmen masculino. Caso contrário, não tem milagre nesse sentido, não. Milagres nesse sentido é deturpar o milagre de Deus, o milagre da vida, certo? Então, é nesse sentido aí. Então, é o exemplo de Hana. Então, aqui nós temos exatamente o quê? Do primeiro dia da semana até o sexto dia da semana, esse quadro que nos mostra que é o momento da prece espontânea, da prece voluntária, né? Com Kavaná, verdadeira intenção do coração. No Shabat, por exemplo, quando você faz as preces no Shabat, quando você termina de fazer o Shema, não tem esse quadro. Por que não tem esse quadro? Porque o único soberano, ele é de fato o único Senhor absoluto do Shabat, da criação e de tudo que existe. E o Shabat é onde nós reconhecemos que Deus é tudo e que Ele providencia tudo para aqueles que confiam nele. Ou seja, é uma forma realmente de você chegar no Shabat, descansar. Então você não precisa se preocupar em fazer uma petição A, B ou C em favor disso ou daquilo. Porque no Shabat, Deus mostra claramente, eu cuido de cada um de vocês. Eu cuido de todos os 4 reinos. Eu cuido do mundo que eu criei. Ponto. Isso é confiar na providência divina. E esse sentido é exatamente para trazer-nos semanalmente que 6 dias da semana correspondem exatamente aos 6 milênios da história da humanidade e dos demais reinos da criação. E quando chegamos no Shabat, a mensagem para nós é que Deus, ele tem o 7º milênio para a redenção final, quando Mashiach se revelará e ele curará, trará, né, a cura, a saúde, para sarar todos os 4 reinos. É a providência divina. Ninguém vai precisar na redenção final com Mashiach, ninguém vai ficar precisando pedir para Deus, me cure desta enfermidade, porque não haverá mais enfermidade. Me livra da morte, também não vai precisar, porque não haverá morte. Me livra de um mau vizinho, também não vai precisar, porque não haverá mau vizinho. Tenha misericórdia do meu filho que é rebelde, também não vai precisar, porque não haverá rebeldia de filhos e de ninguém.
A prece dos filhos que falam, por favor, Deus, tem misericórdia, faça o meu pai e minha mãe me amar um pouco mais. Parece que eles esqueceram de mim. Também não vai precisar, porque Deus estará cumprindo a promessa de que Ele vai converter os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Haverá perfeito amor familiar, harmonia familiar, e etc, etc, e etc. Ou seja, o Shabat é um exercício de fé para o Shabat da redenção final com Mashiach. Então você precisa aprender a descansar realmente em Deus no Shabat. Por isso que você não precisa ficar com petições seculares A, B ou C. Entendeu? Essa é a mensagem. Então, por isso, amados, que as mensagens das festividades Hashem seja cada vez mais patente na mãe das emoções, o nosso intelecto, a nossa mente, onde está a nossa alma divina, para que mais e mais nós possamos, sem sombra de dúvidas, possamos estar firmados na emuná e no bitachon, ou seja, na fé e na confiança em Deus. Seja forte, seja luz, seja aquele que realmente confia na providência divina. E o Shabat é um momento propício para você não pedir nada a Deus, apenas agradecer e louvar e bendizer o seu santo nome. Até amanhã. Shalom, shalom.